Então, uma boa noite para todas as irmãs. A gente preparou essa reunião de hoje, né, em homenagem às mães, e ontem foi Dia das Mães, Facebook, o Instagram, cheio de fotinho de mãe, várias homenagens, porque as mães merecem mesmo, né, todas as homenagens possíveis. Eu tenho o privilégio de ter duas mães, desculpem, mas infelizmente, apesar de tantas homenagens lindas na internet que a gente vê, hoje em dia esse dom tão lindo que Deus deu às mulheres tem sido tão desvalorizado, né? Eu tenho lido alguns livros de feminilidade e tudo mais, e é triste ver como muitas mulheres hoje em dia têm desvalorizado essa tarefa tão linda que Deus deu às mulheres, né? Eu, assim, só de ver, a maioria de vocês, por experiência própria, sabem que é um trabalho árduo, não é tão fácil, mas é um dom muito lindo que Deus deu às mulheres, né? E a gente queria agradecer a Dayana, que aceitou o nosso convite de trazer a mensagem para nós nessa reunião especial de Dia das Mães. E queria pedir para a Sônia orar para a gente, Sônia, por essa reunião, orar por algumas irmãs que não, até mandaram no grupo, não vão poder participar, mas orar por elas também, por todas as mães da nossa igreja, e que o Senhor esteja abençoando esse momento, tá bom? Por favor, Sônia. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais esse dia, te damos graças pelo seu cuidado para conosco. Senhor, queremos agradecer também a oportunidade de podermos estar em mais esse momento para ouvir a sua palavra, para meditar acerca de, principalmente nesse dia especial das mulheres, das mães. E nós sabemos, Senhor, que temos muito a aprender e a crescer através da sua palavra, e também rogando aqui diante de ti pelas mães, pelas futuras, que é um desafio bastante grande, como a Paola falou, é um privilégio, ser mãe é um privilégio, é uma dádiva, e nós queremos colocar, Senhor, diante de ti, que eu possa estar falando ao nosso coração, e que nós possamos aprender mais um pouco da sua palavra nessa noite. E nós também pedimos pelas mães que não estão podendo estar aqui presentes, nós rogamos por elas, pelas que vão ser mães, em especial a Elisa e a Deise, que o Senhor possa estar dando sabedoria a elas nessa tarefa tão árdua, Senhor, tão desafiadora nos tempos de hoje. E nós queremos pedir pelas irmãs presentes também, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma, falando ao coração de cada uma. E nós queremos também pedir pela Dayana, que tem se disposto a trazer a mensagem, e que o Senhor possa estar usando a Dayana, como tem usado em tantas outras oportunidades que o Senhor tem dado a ela. E nós agradecemos também pela vida dela, tão preciosa para nós. Nós queremos deixar esse momento, esse encontro nosso diante de Ti. E nós oramos, então, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dayana está com a palavra. Tá aparecendo um REC ali em cima mesmo? É porque tá gravando, é isso? Isso. Tá bom. Tá bom. Bom, gente, oficialmente boa noite para todo mundo. É um baita privilégio, uma baita responsabilidade falar para vocês, porque vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês, como vocês são especiais na minha vida, na minha história, né, por fazerem parte da minha história. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje
compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E hoje nós vamos falar sobre como ser uma mãe, ou ser uma mãe intencional. E, na verdade, embora seja, né, o tema aí pelo Dia das Mães, é uma meditação que vale para qualquer mulher, inclusive aquelas que não têm filhos ou que não são casadas. É uma lição para mulheres, de forma geral. Inclusive, eu vou trazer alguns exemplos de mulheres da Bíblia, e 3 delas a gente não tem nenhuma referência dos filhos delas, mas tem muitas lições para ensinar para a gente. Foi curioso porque quando a Paola me pediu o tema, uma amiga minha entrou em contato um tempo atrás e pediu para eu escrever um texto devocional pelo Dia das Mães também, e ela me deu esse tema: como ser uma mãe intencional. E eu comecei a meditar sobre aquilo por conta do devocional que eu traria para ela, e fiquei pensando em tantas coisas que a palavra de Deus nos traz sobre isso, né? Qual é essa intenção, afinal de contas, né? Ser uma mãe intencional no quê? Em quais aspectos? O que significa ser uma mãe intencional? O devocional que eu escrevi para essa minha amiga não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, mas assim, o conteúdo em si, mas o princípio é o mesmo. E eu gostaria de pensar em alguns aspectos onde nós deveríamos nos preocupar enquanto mulheres e mães cristãs em ser intencionais. Quando a gente para pensar sobre aquilo do qual o Senhor nos incumbe enquanto mulheres, a gente poderia fazer uma lista assim bem específica, grande por ser bem específica, mas eu queria trazer alguns aspectos que toda mulher cristã e toda mãe cristã deveria se preocupar em exercer, o chamado do Senhor para essas coisas. Nós deveríamos ser mulheres cristãs intencionais nesses aspectos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é que nós deveríamos ser intencionais em seguir o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12 e versículo 1, que é um versículo que a gente conhece tão bem, que a gente sabe, geralmente, a gente sabe de cor. E eu vou ler aqui para vocês, embora eu saiba que vocês já sabem, a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, irmãs, mães, rogo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos diz aqui hoje, nessa noite: mulher, mãe, seja intencionalmente um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E tem tudo a ver porque ele diz, é o culto racional. Racional é que vem pela razão, é ser justamente intencional. Então, Deus nos chama a sermos um sacrifício, que a nossa vida, ele diz, que ofereça em sacrifício vivo as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E aí, eu quero passar para o próximo versículo, depois a gente vai ver nos exemplos das mulheres esses aspectos, então eu vou passar rapidinho os versículos. Eu quero ler agora em Colossenses, capítulo 3. São todos textos muito conhecidos de vocês, mas eu faço questão de lê-los. Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 3. A palavra de Deus diz: portanto, já que vocês se suscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado, manter o pensamento nas coisas do alto. E agora 1 Coríntios, capítulo 6,
E versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Vocês foram comprados ou compradas por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, nós temos 3 atitudes intencionais nesses versículos. A primeira é ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A segunda é buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. E o terceiro é glorificar a Deus. Nós teríamos, como eu disse, uma lista imensa aqui que a gente podia ficar estudando por horas, mas eu quero pensar nesses 3 aspectos e trazer exemplos de mulheres que desenvolveram a intencionalidade do coração de Deus através das suas vidas, da sua maternidade, as 3 primeiras, e as 3 últimas aspectos gerais que também são bastante importantes para a maternidade. Todas essas mulheres nós já conhecemos muito bem, não é nenhuma surpresa para vocês, não é nenhuma desconhecida. Mas mesmo assim eu quis trazê-las para a gente pensar nessa intencionalidade dessas mulheres. A primeira delas é Ana. Ana queria o quê? Ela queria um filho, justamente isso, né? É um exemplo muito especial de mãe, porque ela não podia gerar, ela era estéril. E não só vivia, né, a tristeza de não poder gerar uma vida, ainda mais numa época em que ter um filho era muito mais, não era só a dor da mulher, né, que ela levava consigo de não poder gerar uma vida, mas uma dor dentro da sociedade, que a sociedade valorizava muito, né, ela dar um filho ao marido e manter a genealogia ativa. Então, ela sofria isso e, além de tudo, ainda era ofendida constantemente pela sua rival, Penina, que era a outra esposa do seu marido. Ana implorou entre lágrimas por um filho. E é especial ver que, quando ela faz aquela oração, ela já sai de lá com o rosto transformado. Será que é porque ela tinha certeza que Deus daria um filho para ela? Ou será que é porque ela passou a descansar naquilo que o Senhor tinha para ela? Ela não tinha como ter certeza que o Senhor daria um filho para ela, mas ela descansou. Ela orou e ela descansou, e ela não quis mais que o seu rosto demonstrasse alguma tristeza, porque ela estava realmente descansando na vontade de Deus. E Deus deu um filho para ela. Deus deu Samuel para ela. Não deu só Samuel, mas o primeiro filho, que foi o principal por ter sido o primeiro depois daquela oração, foi Samuel. Por que nós podemos falar sobre Ana que ela era uma mulher intencional? Intencionalmente obediente a Deus. Depois de ter aquele menino, ela o devolveu ao Senhor. Primeiro ponto, ela o devolveu ao Senhor. Ok, Daiane, ela tinha prometido, ela não podia descumprir a promessa, verdade. Mas o fato dela ter entregado o seu filho para o Senhor lá no templo, diz ao meu coração, deixa evidente para mim, para Daiane, que a Ana amava mais a Deus do que o seu filho. Ela intencionalmente se dedicava tanto ao Senhor e amava mais o Senhor do que ao seu filho. Ela se fazia um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque ela abriu mão daquilo que ela mais queria na vida dela, por amor a Deus, por uma promessa feita àquele que ela mais amava. E outro ponto, que foi uma maternidade bastante intencional na vida da Ana, foi ter investido no seu filho de tal forma que ele não foi corrompido, o coração dele não se corrompeu. Ela teve, irmãs, por volta de 3 a no máximo 5 anos com seu filho. Há estudiosos que dizem que o desmame daquela época podia ir até no máximo, alguns poucos estudiosos dizem até no máximo 5 anos. Então, uma média aí de 3 anos e meio, 4 anos. Ela teve 4 anos
apenas 4 anos de convívio com seu filho. E esses 4 anos foram tão intencionais que o coração de Samuel não se corrompeu. Vamos pensar para que tipo de ambiente Samuel foi. Ele foi morar com Eli, cujos filhos eram dos piores, que viviam completamente numa situação de depravação, de pecado constante, pecados horrorosos diante de Deus, envergonhando o nome de Deus. E apesar do pouco tempo que Ana teve com aquele menino, o seu coração não se corrompeu, nem naquele ambiente hostil para onde ele foi. Ana foi intencional. Ela amou a Deus acima do seu filho. Ela entregou o seu filho ao Senhor e investiu de forma incrível na vida daquele menino. Eu não sei o que ela fez na casa dela. Nenhuma de nós sabe. A gente não sabe quanto tempo e como ela inculcava a palavra de Deus naquele coração. Mas nós sabemos, por quem Samuel foi, que ela fez isso de maneira muito sábia e intencional. E ele foi poupado de viver uma vida depravada como os filhos de Eli. Além de Ana, além da intencionalidade de Ana, eu quero pensar com vocês, eu não vou ler todos os textos, depois se vocês quiserem eu passo para vocês, alguns poucos a gente vai ler. Foi Eunice. Eunice, a mãe de Timóteo. Vocês sabem que eu tenho aí o blog, né, sobre maternidade cristã, e eu recebo muitas mães, né, que chegam para conversar e pedir ajuda, e cada uma conta a sua história, né? Ah, é tão difícil porque eu vivo a situação tal, eu vivo a situação tal. Às vezes é mãe solteira, às vezes o marido não ajuda, às vezes o marido não é cristão. E muitas vezes elas colocam a culpa, né, da situação em que vivem e a ausência do investimento na vida dos seus filhos por conta da situação e do contexto que elas estão. Mas a Eunice não tinha um contexto muito favorável. A Bíblia nos fala em Atos 16:1 que ela era casada com um homem gentil. Ele não era cristão. Ele não seguia os preceitos bíblicos. Ela era casada com um gentil. O pai dele era grego. A gente vê lá em Atos 16:1. E ela poderia relaxar no fato de seu marido não ser um cristão, não ser um judeu, e falar, poxa, não tenho ajuda, né, do meu marido, e levar as coisas de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus nos diz que, apesar de ter um marido gentio, que não servia a Deus, ela inculcou as palavras de Deus no coração do seu filho. E de que maneira ela o fez? A palavra de Deus diz que, lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e 15, também um versículo tão conhecido, eu vou ler aqui rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: porque desde criança, Paulo falando a Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele sabia as sagradas letras. E o pai dele não teve participação nisso. Foi a mãe. Ela teve a ajuda da avó, de fato, a Lloyd, mas vamos focar nessa mulher. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, já que estou aqui aberta, eu vou ler para vocês, diz assim: recordo-me, Paulo também falando a Timóteo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Eunice não fez uso do fato de seu marido não ser um judeu, um cristão. Não ficou se martirizando por causa disso. E investiu intencionalmente na vida espiritual do seu filho sozinho. Mais uma mãe, que também não tinha nenhum contexto favorável. Joquebede. Que tempos Joquebede viveu?
Imagina você grávida, final da gestação, e a lei do seu país dizer que se fosse um menino ia ser assassinado. Ela não tinha ultrassom. Nasce o bebê, é um menino, pensa o desespero dessa mulher. Sabendo que se fosse descoberto o nascimento daquele bebê, ele seria assassinado. Que contexto foi esse? E aí vocês sabem muito bem a história. Ela escondeu Moisés enquanto pôde. Depois ela entregou nas mãos de Deus, fez o cestinho, pôs no Nilo, e eu imagino o clamor daquela mulher pela vida daquela criança. E Deus foi longânimo com ela. Deu a ela o privilégio de investir na vida daquele filho. E assim como Ana, quanto tempo ela teve com Moisés? 3 anos? 5 anos? O que Joquebede investiu no seu filho de forma intencional levou Moisés a ser quem ele foi. Eu também não sei o que ela ensinou para ele, como ela ensinou, como ela fez. Eu só sei que ela fez muito bem feito. Porque mesmo dentro do palácio, por 40 anos, irmãs, nós estamos falando de 3 anos de Joquebede contra 37 anos dentro do palácio, sendo martelado com coisas totalmente contra os preceitos de Deus. E ele não se corrompeu. Quando ele saiu para passear, o que ele fez? Ele defendeu um judeu. Ele matou um egípcio para salvar um do seu povo, um hebreu. Por quê? Porque estava aqui, ó, aquilo que a mãe dele plantou. Agora vamos para 3 exemplos de mulheres que a gente não conhece os filhos dela. Mas o que elas viveram, o contexto delas nos traz lições, tanto para a maternidade como para a vida nossa, qualquer que seja, né? De solteiras, de casadas sem filhos, enfim. Que é a Débora. Eu escuto tanto aqui no Instagram de mães que me chamam, que tem essa dificuldade de investir na vida de seus filhos porque trabalha fora, né? Débora trabalhava fora, já pensou nisso? Ela era uma juíza. Imagina o tempo que ela investia nesse trabalho de juíza, tendo que ouvir todos os casos do povo para julgar. Ela era casada, a gente sabe que ela era casada, talvez ela tivesse filhos, eu não sei. Mas ela foi uma mulher muito intencional. Ela amava Deus de uma maneira especial. E ela não só trouxe a Baraque aquilo que Deus havia dito para ela, como ela se envolveu naquela missão. Baraque pede, por favor, vamos comigo. Se ele pediu para ela, por favor, vamos comigo, o que a gente pode imaginar de que tipo de mulher era Débora? Ela não devia ter uma cara de uma mulher medrosa, não, né? Porque ele chamou, vem pra guerra comigo. E ela falou, eu vou. Eu vou pra guerra. Débora foi pra guerra. O que ela fez na guerra? Exatamente, possivelmente não foi lutar, mas esteve lá do lado de Baraque dando um apoio, né? Um apoio emocional, um apoio espiritual. Ela foi. Ela foi intencionalmente obediente a Deus. E foi um instrumento tão poderoso na vida de Baraque, que comandou aquele povo, que o povo venceu. Uma mulher que trabalhava fora foi intencional em obedecer a Deus. O fato de nós trabalharmos fora ou não poderia, o fato de nós trabalharmos fora não poderia ser um limitante em relação à obediência a Deus. Deus nos chama para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Deus nos chama a buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Vocês não acham que Débora pensava nas coisas do alto o tempo todo? Deus nos chama a glorificar a Deus. E Débora fez isso muito bem feito. E aí, já que a gente está falando de Débora, vamos falar de Jael. Débora é o nosso exemplo da mulher que trabalhava fora. Jael estava dentro da sua casa, quietinha. Não foi para a guerra, não lutou, não foi
um auxílio, como Débora, né? Um auxílio espiritual e emocional para Baraque. Ela estava dentro da casa dela, não sei nem o que ela estava fazendo, não sei se ela tinha filho, não sei da vida de Jael. Mas ela recebeu Císera, o comandante do exército inimigo. E ela aproveitou a oportunidade que Deus deu a ela para fazer o que precisava ser feito. Não era qualquer coisa, gente. Ela recebeu um comandante do exército. O cara não era qualquer homem da tropa. Ele era o comandante. E ela colocou ele para dormir, deu leitinho para ele, cobriu ele e enfiou uma estaca nas têmporas dele. Imagina se esse homem acorda enquanto ela está tentando matar ele. Ela correu risco de vida. A gente não vê ela com cuidados e com medo, tremendo. Não, nós vemos uma mulher dentro de casa, decidida a obedecer a Deus. Ela pegou uma estaca e ela matou o inimigo. E muitas mulheres, pelo fato de estar em casa, acham que aquele não é um ambiente onde podem fazer muita coisa. Ah, não, eu estou em casa. Como que eu vou ser útil em casa? Se você se colocar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele vai te usar lá no escondidinho da sua casa. A guerra está acontecendo e você pensa, poxa, não estou podendo fazer nada para ajudar. Mas quando você se dispuser, Deus vai te usar. Ela foi intencional e obediente e matou o inimigo do povo de Israel. A guerra acabou porque Jael tomou a atitude principal para o fim de uma guerra, porque quando morria o capitão do exército, o exército se dissipava. Morreu Císera, acabou a guerra. Foi decretado o fim da guerra. E agora, por último, e talvez mais especial, para a gente fechar esse momento, é Maria. A boa e velha Maria, né? Tema de tantas mensagens, a gente sabe que é tão popular essa Maria e tem tanto para nos ensinar. Maria morava com Marta e os afazeres delas eram delas, não era só de Marta. Maria também tinha um monte de coisas para fazer. Quem aí tem um monte de coisas para fazer, levanta a mão. Todas nós temos. Eu todo dia acordo de manhã já com uma planilha. Eu estou até com a minha planilha aqui. Eu tenho um planner onde eu vou anotando tudo que eu tenho para fazer, porque se eu não anoto, eu esqueço de coisas que eu não poderia esquecer. Eu estou caminhando para a catarata, porque se eu não anoto, passa. Maria tinha muita coisa para fazer, com certeza absoluta. Mas ela parou e sentou. E como essa parada de Maria mexe com o meu coração. Não significava que Maria era preguiçosa. Sabe por que não? Porque o Senhor Jesus sonda os corações. E ele disse que Maria escolheu a boa parte. Tanta gente defende a Marta, né? Poxa, mas a Marta estava preocupada com a casa. A gente precisa se preocupar com a casa, de fato. Mas quando não há tempo para escolher a boa parte, nós somos privadas de bênçãos espirituais. Nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho e de todas as outras coisas que são nossas obrigações. Mas nós não podemos abrir mão da boa parte. E não vai fluir naturalmente. Nós precisamos ser intencionais. Intencionalmente reservar um tempo para ler a Bíblia e orar. Intencionalmente abrir mão dos afazeres, todos os outros, importantes também, para sentar aos pés do Mestre. Porque se nós não formos intencionais, irmãs, não vai sobrar tempo
Não vai sobrar tempo. Por isso, nós temos que ser mulheres cristãs, mães cristãs, intencionais. Nós precisamos buscar intencionalidade em oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós temos que intencionalmente cuidar com as coisas que nós pensamos. Porque se nós deixarmos a coisa fluir naturalmente, nós vamos lembrar que não há quem busque a Deus. É algo intencional, nós temos que nos encher do Espírito para que as coisas do alto estejam na nossa mente. Nós temos que intencionalmente glorificar a Deus. Não importa qual é a sua situação, qual é o seu contexto, se você se dispõe, se eu me disponho a obedecer a Deus, Ele vai agir, mas eu preciso ser intencional. Como mãe, eu preciso ser intencional na criação dos meus filhos, independente se meu marido é cristão ou não, independente se eu tenho apoio ou não, independente se eu tenho uma penina no meu ouvido, que pode ser, logicamente, né, casamentos monogâmicos, mas às vezes tem uma pessoa como penina que só fica atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos ser intencionais, irmãs. Precisamos separar o tempo, nos ajoelharmos diante do Senhor Jesus e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Porque quando nós escolhemos ser intencionais, Ele vai nos dizer que nós escolhemos a boa parte. Qual a parte que nós temos escolhido? Que hoje seja um momento de meditação sobre as atitudes nossas, se elas têm sido intencionais, ou se nós temos deixado as nossas vidas espirituais correndo soltas. Porque quando a gente deixa correr solta, ela não vai para perto do Senhor. Quando a gente deixa as coisas fluírem sem intencionalidade, elas fluirão para longe de Deus. Que nessa noite a gente possa rogar a Deus que nos faça intencionais, mães intencionais, mulheres intencionais, servas intencionais, filhas intencionais, esposas intencionais, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigada, Dayana, por ter aceitado o nosso convite. É sempre bom ter você aqui com a gente. Eu estou ouvindo a Paola e não estou vendo ela. Agora sim. Ah, tá me vendo agora? O Senhor continue abençoando muito o seu trabalho. Eu ainda não, até como a reunião de hoje, né, que é mãe intencional, mas como você mesmo falou, mulheres cristãs intencionais, né? Como isso é importante, não só para a área da maternidade, mas para toda a nossa vida. E até o seu blog de maternidade eu gosto muito de ler, porque mesmo às vezes é voltado para mães, mas a gente consegue aplicar muitas vezes para muitas coisas na nossa vida mesmo, eu e as outras irmãs que ainda não são mães. Então, eu te agradeço mais uma vez e que o Senhor continue abençoando esse seu trabalho. Amém. Antes de orarmos, eu vi que tem algumas irmãs, deixa eu até abrir aqui, tinha Eni Nogueira, tá sem o videozinho, e eu não sei quem é, mas bem-vinda. Ela é de Mutum, Paola. Bem-vinda, Eni, obrigada por participar com a gente. A Rosângela também, amiga da Sônia, bem-vinda, Rosângela. E a Denise também, que está sempre aí com a gente, né, Denise? Bem-vinda. E vou pedir para Marlene orar para a gente, Marlene, por favor, para encerrarmos a reunião. E aí a gente pode continuar nossas conversas aqui. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia que nós passamos guardadas e protegidas por Ti. E nós te agradecemos também por este estudo que vem nos alertar por a nossa mente o que nós temos e devemos fazer. E ser com todas as irmãs que assistiram e ouviram, e possamos pôr em prática o estudo que foi feito.
Também ser com a Dayana, dar ela sabedoria e que ela possa fazer muitos estudos deste para nosso crescimento espiritual. Nós te agradecemos por esse dia e nós queremos te pedir as suas bênçãos ao passar desta noite, ser com cada mãe presente e não presente. Tu sabe as necessidades e as dificuldades de cada mãe e nós te pedimos por elas, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.